Boa noite, pessoal, tudo jóia? Queria falar um pouco sobre morte encefálica. É um tema complexo, a gente pode ficar filosofando a respeito exatamente do que é a morte em si, né? Se você perdeu um braço, o braço morreu, mas a pessoa não morreu. Se você perdeu uma perna, a mesma coisa. Mas se você perdeu um coração, o coração morreu e a pessoa morreu. Se você perdeu um cérebro, o cérebro morreu e a pessoa também morreu. Então, a morte, a gente pode dizer que seria a perda de função completa, total e irreversível de um órgão ou uma parte do corpo com o qual todas as outras partes elas não conseguem funcionar conjuntamente. Então, eu posso perder um estômago, mas eu continuo vivo. Posso perder uma parte do intestino, continuo vivo. Mas se eu perder uma parte digamos assim, vital, fundamental, que não, as outras partes não se conversam entre si, a gente pode chamar de morte, né? E a gente pode ficar filosofando a respeito de morte da pessoa, morte do indivíduo, morte do corpo. Porém, falando sobre morte encefálica, quando a gente fala da morte do cérebro e junto do tronco. Então, aqui embaixo nós temos o tronco e aqui o cérebro. Então, a gente pode dizer que uma pessoa está em morte cefálica quando a pessoa tem uma perda de função irreversível do cérebro e do tronco, certo? O diagnóstico da morte cefálica talvez seja um dos diagnósticos mais graves. Na verdade, sim, o diagnóstico de morte cefálica é o diagnóstico de óbito. Então, nós temos que ter certeza absoluta. Absoluta. Temos que estar certos. Não pode haver dúvida. Se houver o mínimo de dúvida, a gente não pode firmar o diagnóstico. Tá certo? O diagnóstico de morte cefálica é feito pelo conjunto de informações. Primeiro, o exame neurológico, certo? Só que esse exame neurológico tem que ser feito em uma pessoa com uma série de pré-requisitos. Pré-requisitos. Então, a questão dos pré-requisitos é o mais importante, tá bom? Os pré-requisitos, o que significa? Que assim, a gente não pode nem pensar em morte cefálica quando os pré-requisitos não estão sendo respeitados. Então, por exemplo, tem que ter uma lesão conhecida, irreversível, você sabe o que aconteceu, você sabe como aconteceu, e você sabe que aquela lesão leva a lesão, dano neuronal, é importante e reversível. Você tem que ter a pessoa sem fatores confundidores como drogas, como hipotermia, como choque séptico, como pressão baixa, coisas. Não pode ter nada que possa falar assim: será que realmente a pessoa tá? Porque, como é o diagnóstico mais grave que a gente tem, esses pré-requisitos devem ser respeitados, tá bom? A gente tendo uma pessoa com a clínica de morte cefálica, ou seja, um coma responsivo, com reflexos de tronco todos abolidos. Reflexos de tronco são aqueles reflexos mais primitivos, aqueles últimos que somem na pessoa que está morrendo. Então, por exemplo, reflexos de tronco, você vê aqui, tronco. A gente pode falar sobre fotomotor, tosse, óculo cefálico, vestíbulo calórico, fotomotor, tosse, óculo cefálico, vestíbulo calórico. São os últimos que somem, são aqueles que estão ali no finalzinho do tronco, tá bom? Que se esses estiverem comprometidos, sugere morte cefálica, ok? Então, se a gente tem uma paciente com uma história de uma lesão com perda irreversível, um exame físico com essas características e que responda a todos os pré-requisitos, a gente pode pensar em iniciar um protocolo de morte cefálica, a gente chama de protocolo de morte cefálica, que envolve fazer toda uma série de testes, tanto os clínicos quanto complementares, né, tanto de imagem, laboratório,
para a gente confirmar se a pessoa realmente está em morte cefálica. Alguns dos testes que a gente pode comentar são eletroencefalograma, para ver atividade cerebral, Doppler transcraniano, também tem teste de medicina nuclear. Morte cefálica é tudo isso que a gente conversou. Todo um conjunto dessas características significa o óbito da pessoa. Muito obrigado.